Fala meu amigo, fala minha amiga, eu sou o Felipe Luna e cara, ontem o Sport teve mais uma derrota no campeonato, mais uma derrota fora de casa, mais uma oportunidade que o Sport deixa passar ali de encostar de vez no G4, né? Porque ontem todos os resultados deram certo para o Sport. Todos, literalmente todos os resultados. O Londrina perdeu para o Operário, né? Enfim, e o Vasco perdeu, né? E ficou ali com aqueles mesmos 45 pontos ali. E o Sport, se ele tivesse vencido, ele ficaria ali a 2 pontos do G4 ali, ou seja, ainda vai ter um confronto direto contra o Vasco na Ilha do Retiro, ou seja, ele ia basicamente nivelar o campeonato até o final, até o momento que ele fosse pegar o Vasco da Gama. Então, realmente ele ia estar com a faca e o queijo na mão ali, basicamente ali. Mas o Sport fez questão de complicar tudo ontem, cara. E realmente ali, não tem como a gente fugir, não tem como você falar que eu tô querendo ali perseguir o cara. Não tem outra, cara, não tem outra. O grande culpado ontem do Sport não ter pelo menos pontuado ali, foi o Claudinei Oliveira. Esse aí realmente é o grande culpado do Sport não ter feito pontos. E, cara, ele basicamente ontem, após o jogo, na coletiva, né, ali, pós-jogo ali, ele confirmou realmente que ele fez errado mesmo e que vai ser assim, que não vai mudar, de que de fato ali as coisas são do jeito que ele quer. Tô falando com as minhas palavras aqui, claro, né? Mas que são do jeito que ele quer, ele vai escalar quem ele quer, ele que tá no treino, ele que observa e que de fato as coisas vão acontecer dessa forma. Cara, falar do Claudinei Oliveira é um estilo de técnico que é um estilo de técnico que mais me preocupa, tá? E é o estilo de técnico que praticamente passou o ano inteiro no Sport. Se a gente analisar no início do ano, a gente tinha o Gustavo Florentin, né, que contratou um monte de gringo que não dava certo, e ele fazia questão de insistir nesses jogadores, né? Por mais que todo mundo criticasse, todo mundo falasse, de fato, ele não abria mão do que era para ser feito na cabeça dele, no caso. Ele colocava os caras que ele queria que jogasse, mesmo estando mal, mas ele queria botar jogadores e ele fazia isso. Logo em seguida, o Dalpozo, a mesma coisa, cara. O Dalpozo, com esse estilo paizão, estilo um cara próximo dos jogadores ali, fazia a mesma coisa. Existia com jogadores que não agregavam, e até hoje não agregam nada, né? Que é o Denner, que é o Everton Felipe, que não tá jogando mais, que é incrível. O cara tem uma proposta para sair do Sport, para ir para a Europa, tem grana na mão do Sport, o Sport vai, renova com o cara e o cara não joga. O cara tá machucado desde então. Poderia ter saído do Sport e ainda ter deixado uma boa grana, mas não, o Sport fez questão, né, de segurar esse jogador aí, e é prejuízo, mas isso é papo para um outro vídeo. E agora, o Claudinei Oliveira, eu não vou colocar o Lisca nessa conta, porque para mim o Lisca foi o que fez o mais correto, tá? Realmente, todo jogo ele mudava, quando ele enxergava que tinha alguma melhora para ser feita, ele mudava. Quando ele ouvia também as críticas, ele mudava. Então foi o técnico, para mim, que mais ouviu realmente a voz da razão, a coerência, né? Mas eu não quero colocar ele nesse bolo, porque ele só passou 3 semanas no Sport. E o Claudinei Oliveira agora, ele segue na mesma linha, cara. Ele segue fazendo as mesmas bobagens. Ontem ele entrou com o meia Giovani, que era para ter entrado mesmo, que não fez uma partida boa, verdade seja dita, né? Mas ele tinha que ter entrado mesmo. Mas só que aí ele coloca o Denner, ele coloca um outro meia do lado, ele coloca o Denner, e aí ele inverte novamente. Ele pega o Kaique, que vinha jogando pela direita mal, e coloca para jogar na esquerda mal, mais uma vez, e o cara, ele não rende, deixa o Wagner Love na centroavância, que também a gente não pode passar pano. Eu falei no pré-jogo, no pós-jogo ontem, vou falar novamente aqui, fez a sua pior partida pelo Sport, cara. Ele poderia ter decidido a partida, mesmo o Sport jogando mal, com a escalação ruim, ele poderia ter decidido a partida em 2 lances ali, cara, ele e o goleiro, num lance, e ele a barra do outro, né, e ele errou. Então ele fez uma partida bizonha, muito ruim, e não pode, de fato. O jogador da qualidade dele, o jogador da experiência dele, não pode. A gente viu com o Anselmo Ramon, a bola que ele teve a oportunidade, ele guardou, e porque realmente o centroavante experiente é para fazer isso, né? Então, de fato, o Claudinei Oliveira, ele erra, porque ele coloca mais uma vez o Kaique, que vinha jogando mal em todas as posições que ele queira botar o Kaique, ele vai jogar mal, porque ele é um jogador ruim.
É um jogador que não rende, é um jogador que não produz, de fato. Ele tem lampejos de bom futebol, guarda um gol ali, um outro aqui, mas realmente é um jogador muito ruim, muito abaixo. Então, é um cara que era para ir para o banco de reservas. Era um cara para ele fazer o que ele está fazendo com o Jaderson, que infelizmente não rendeu, e ele está excluindo o Jaderson do time. Era um jogador que é um jogador realmente que não está rendendo, então tem que sair do time. O Kaique é a mesma coisa. Ele poderia ter entrado ontem com um 4-3-3, porque um 4-3-3 era interessante. Porque você iria povoar ali, de fato, ali, todos os setores do CRB, que é um time ainda organizado, mas inofensivo. Não é um time fora do comum. A gente viu ontem que se o Sport tivesse tido um pouco mais de qualidade ali nas finalizações, o Sport teria, no mínimo, feito 2 gols no primeiro tempo. Né, o que, se a gente contar o gol do CRB no segundo tempo, o Sport teria empatado o jogo. Não seria um resultado ruim? Seria, mas seria menos ruim do que uma derrota. Porque nesse momento a gente estaria comentando aqui o Sport a 4 pontos do Vasco. Né? Já teria uma facilidade maior ali, tendo em vista que vai jogar o confronto direto, como eu falei. O Vasco vai jogar vários jogos fora, já perdeu 5 jogos seguidos fora de casa, vem fazendo uma campanha muito ruim. O Sport também vem fazendo essa mesma campanha, né? Então, para mim, o Claudinei, cara, ele peca demais na coletiva, quando ele fala que não vai abrir mão dos critérios, que tá no dia a dia, né? E observa os treinos. Para mim, só mostra a incompetência do Claudinei nesse momento. Para mim só mostra a incompetência. A primeira incompetência é de que a tua coerência, né, os teus critérios não adiantam de nada quando o time não produz, né, quando o time ele não rende dentro de campo. Então, se é um time que não rende, que não joga bola, né, que não produz o suficiente para vencer partidas, não adianta de nada. Outro ponto que ele falou na coletiva, falou que o Sport jogou para ganhar, mas não ganhou. Não ganhou. Não adianta de nada, meu querido. Você ir para uma coletiva e falar esse tipo de coisa, só vai deixar o torcedor mais chateado com você. Né? Não adiantou de nada, a tua estratégia deu errado. É muito mais fácil falar, tentei uma estratégia, infelizmente não deu certo, infelizmente os jogadores foram infelizes e não adianta eu falar aqui que jogou bem e perdeu, né? Porque realmente não adianta de nada. Né? E o principal, cara... O principal da coletiva é o cara falar, eu tô analisando todos os treinos e tô escalando em cima disso. Pô, então você tá analisando errado, cara. Então você precisa usar óculos. De fato, não faz sentido você chegar numa coletiva e dar esse tipo de afirmação, tendo em vista, cara, o futebol que o time apresentou. Então você foi muito, mas muito ruim nas suas escolhas, né? Como vem sendo de fato, né? O time não rendeu. Claro, tinha um problema ontem, que era a falta do Sander. Os 2 gols são pela esquerda, né? Ali no ambiente ali que o Sander, ele joga, o Rafael até ele joga, que é outro, cara, que eu não tô conseguindo entender porque que não voltou para jogar. Não tá com confiança. Pô, que falta de confiança é essa, cara? Eu não consigo entender, porque o alemão ontem não comprometeu. Essa para mim fez até uma boa partida o alemão, tá? Mas, de fato, ali, o Rafael Thierry, ele supre a lateral direita, supre a zaga. É um jogador que rende muito mais, é uma incógnita, mas eu não sei como é que tá o físico do jogador. A verdade é que se a gente colocar, tá? O Florentin, o Claudinei e colocar também o Dalpozo, para mim hoje tá no mesmo pote. 3 técnicos hoje no Sport que foram incompetentes. Né, que preferem os seus critérios a realmente o que pode dar certo. Porque, meu amigo, se der certo eu colocar o Yuri Romão no ataque, o Carreiras no ataque e colocar o Claudinei no gol, eu vou colocar esses caras para jogar. O principal é o que dê certo, é o que o time vença, não é a estratégia de que os meus critérios, não, é o critério que vai fazer o Sport vencer. Então, existe hoje, cara, uma cultura de técnicos no Brasil orgulhosos, sabe? Soberbos, que preferem perder, mas não abrir mão do seu critério. Cara, isso não existe. Né? A gente não vê isso na Europa, por exemplo. A gente vê no Newcastle, por exemplo. O técnico do Newcastle, na última temporada, pegou o Joelito de centroavante e colocou de volante, porque enxergava de fato que era ali que dava certo. Né? Foi uma situação do jogo que deu certo. Ele manteve o cara lá. Então, cara, ele queria fazer isso? Não. O Joelito queria jogar de volante? Não. Mas era o que estava certo naquele momento e está dando certo até hoje. Está fazendo uma boa campanha na Premier League. Então, pô, tá na hora. Quando a gente fala para os técnicos assim, olha mais a Europa, né? E se espelha mais em técnicos. É exatamente por isso, cara. É um orgulho que eu não consigo entender. O cara não ganhou nada na vida. Não tem um título que preste, de fato, ali. Né? Ganhou um título com o Avaí regional e ganhou um acesso para a Série A. Não tem um título, cara. Por que ter essa soberba?
Eu aceitaria, mesmo chateado, mas eu aceitaria uma soberba do Vanderlei Luxemburgo, eu aceitaria uma soberba do Filipão, eu aceitaria uma soberba do Muricy Ramalho, mas do Claudinei Oliveira, cara, que é que ele ganhou, né? Aquele negócio. Jogou aonde, meu amigo? Então, assim, de fato é preocupante, tá? Ainda tem chance sim para o Sport, são 10 rodadas ainda, tem muita coisa para rolar ainda no campeonato ainda. O Vasco tá pedindo toda a rodada, cara. Me tira do G4, me tira do G4. Infelizmente, a incompetência, né, de quem tá liderando o Sport nesse momento tá fazendo o Sport perder as oportunidades necessárias para encostar no G4. Eu acho, de fato, que não é o momento ainda de demitir, até porque se eu pudesse demitir e trazer um bom técnico agora, eu demitiria e traria. Mas quem é o bom técnico que a gente vai trazer agora? Quem é o bom técnico que está livre no mercado agora? Então, infelizmente, é o momento da diretoria chegar a acochar o Claudinei para ele parar de fazer bobagem, o que eu acho difícil também de fazer, porque não é do perfil dessa diretoria. Mas eu quero ver a tua opinião, cara. A tua opinião é importante. Você demitiria o Claudinei e traria um outro técnico? Quem seria outro técnico que você traria? Deixa aqui nos comentários que eu quero ver a opinião de vocês. E é claro, qualquer informação que tiver, eu volto e trago tudo na íntegra para vocês, tá bom? Um abração para todo mundo. Até a próxima. Bom domingo. Tchau, tchau.